Grupo Espírita Bom Jesus apresenta Estudo do livro O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 12, da pneumatografia, ou escrita direta, e da pneumatofonia. Olá, irmãos. Então, dando andamento ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, hoje vamos ver na segunda parte, o capítulo 12, que trata a respeito da pneumatografia, ou escrita direta, e a pneumatofonia. Vamos lá. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a primeira impressão de todos foi a dúvida, ainda mais que haviam todo tipo de fraudes, fabricadas por aqueles que desejavam tirar algumas vantagens dos fenômenos mediúnicos. Então, era um fenômeno que ele era muito difícil, e até hoje, é muito difícil da gente crer na escrita direta. Mas graças a preocupações dessas pessoas quanto à veracidade da escrita direta, que medidas foram tomadas para garantir a realidade dos fatos, e graças a essas preocupações, a escrita direta já não é mais um objeto de dúvida. Então, Kardec, na época, ele tomou todo o cuidado para fazer o levantamento, a título de estudo científico, de registros, de testemunhos, para garantir a existência e a procedência da escrita direta. E ele retrata isso muito em suas revistas espíritas, que ele fez reuniões convocando a imprensa, os jornalistas, onde os médiuns que possuíam essa mediunidade puderam dar demonstração dela, trazendo então a veracidade, ou seja, comprovando a existência desse tipo de mediunidade. Mas ela já existia muito antes dos registros de Kardec. E um exemplo muito famoso disso é o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar. Então vejam ali a imagem, onde retrata esse momento icônico, onde o rei Baltazar estava dando uma festa no seu salão de festim. E à época ele estava muito contaminado por todo tipo de vício moral. E durante esse festim, nessa festa, surgiu na parede uma mão misteriosa e escreveu essas 3 palavras. As 3 palavras sintetizavam a condenação pela espiritualidade superior aos desmandos e orgias, à corrupção e às guerras que a Babilônia sustentava na vida do Estado e na relação com os outros povos. Então, na Idade Média, ela teve muito desses tipos de mediunidade a respeito da escrita direta. Era um tipo de manifestação mais comum à época. E na Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados, por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta. E por que isso surgiu lá na Idade Média? Justo porque a Inquisição estava imperando e muitas obras foram queimadas, em fogueiras. A gente sabe também que o Livro dos Espíritos e obras de Allan Kardec também foram vítimas da Inquisição, da Igreja na época, que eles tacaram fogo. Graças a Deus ele tinha, guardado uns originais e pôde mandar reimprimir as suas obras. Mas toda a época existiu isso de se queimar as comprovações a respeito disso. Mas existia um médium muito famoso que ele produzia esse tipo de escrita, e essa não podia então ser queimada nas fogueiras, E estamos falando de Barão de Gutenstubb. Foi um grande trabalhador das primeiras horas do Espiritismo, deixou a carne em 27 de maio de 1873 na sua residência em Paris, Rua 29 de Treviset, aos 53 anos de idade. Aí eu vou demonstrar para vocês então o Barão, para vocês verem a imagem dele, que foi um ícone, ainda das primeiras horas do Espiritismo. E agora temos algumas das obras que ele recebeu por escrita direta. Mas o que é essa escrita direta, então, para quem ainda não compreendeu? Ela é uma escrita que ela surge sem a necessidade de caneta ou da mão do médium. O médium simplesmente, ele por sua vontade evoca o espírito e o espírito escreve sozinho, ou seja, as letras simplesmente surgem no papel, na parede, no chão ou em qualquer local que o espírito tenha disponível para fazer essas escritas. E todas essas cartas que estão passando aí na tela de vocês, elas representam justo isso,
mensagens que foram atribuídas à escrita direta, e essas foram registradas com o público, com a imprensa, por isso foi atestada a veracidade delas. Ninguém as escreveu, não foi utilizada uma tinta, uma caneta, nem mesmo a mão do médium. Simplesmente o barão fez a evocação, colocou alguns papéis na mesa e as comunicações surgiram como que um passe de mágica nestes papéis. No caso do festim de Baltazar, elas surgiram na parede. A escrita direta se obtém como a maior parte das manifestações espíritas, não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sope de estátuas ou em imagens de personagens evocados. O local não tem influência alguma, né? Além de proporcionar o recolhimento espiritual e maior concentração. O fenômeno da escrita direta obtida somente com as devidas condições morais e que se encontre no local que possua a faculdade mediúnica. Então, para que isso aconteça, não precisa um lugar específico, apenas um médium que tenha esse tipo de mediunidade, ou seja, mediunidade de escrita direta, e a condição moral para produzi-lo. Já que não há emprego de ferramentas, as letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, entende-se que ele próprio a compôs. Da onde que ele tirou? Então, da onde que o espírito tira essa substância que ele usa para escrever, já que ninguém deu tinta, ninguém deu a mão, ninguém deu caneta, não deu nada para ele. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos, né? Ou seja, das nossas tintas e das nossas canetas. Ele próprio fabrica a matéria, os instrumentos e os materiais precisos do elemento primitivo universal. Então, a gente já estudou que para ele, qualquer tipo de mediunidade, é preciso que tenha um médium, né, com essa capacidade, e esse médium doa fluido, que é somado com fluido universal, e assim o espírito consegue fazer a manipulação para exercer o fenômeno que ele deseja mediúnico. Aqui no caso da escrita direta, ele produz essas letras no papel, fazendo dessa forma. E é possível fabricar tanto um lápis vermelho, tinta de imprimir, tinta comum, como lápis preto ou até caracteres tipográficos bastante resistentes para dar relevo à escrita. Então, a escrita direta ela pode surgir numa escrita de qualquer cor, às vezes parece carvão até, né, ou grafite de lápis, mas ela também pode surgir em alto relevo, que nem aqueles convitezinhos que tinha antigamente de casamento, que as pessoas só faziam assim para marcar o papel, mas não tinha uma tinta, era só um relevo. Pode ser dessa forma também. E como que é feito, então? O médium que possua a mediunidade, que esteja revestido de moral e da concentração necessária, coloca o papel sobre o local, faz a invocação do espírito que realiza sozinho e diretamente a sua escrita no papel. Então, por isso, é fácil de ser feito, né? Não exige muito do médium, somente a condição moral e a concentração para que possa produzir. Por intermédio da doutrina espírita, hoje sabemos que o fenômeno dessa natureza não só ocorreram na Bíblia, haja visto que provavelmente na percepção dos 10 mandamentos por Moisés também tenham acontecido por intermédio deste o recurso mediúnico, assim como inscrições misteriosas em Strangford, na América e também na França. Então tem-se que na Bíblia é bem claro que Moisés diz que recebeu de Deus os 10 mandamentos. Moisés não diz que ele escreveu, que surgiu na pedra. E esse surgiu na pedra é um exemplo mais antigo de escrita direta, onde Moisés recebeu de Deus, né, diretamente do plano superior, os 10 mandamentos talhados na pedra, que foi uma forma de relevo. Então vamos agora falar um pouquinho de pneumatofonia. Espíritos podem fazer com que se ouça gritos de todas as espécies, sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado como nos ares. E este fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia. Então, aquele barulho, às vezes, que a gente escuta, não sabe de onde vem, escuta alguém chamar o nosso nome, ou quando eles querem nos assustar, eles produzem aquele famoso barulho de arrastando correntes pela casa, pelo local onde nós estamos. Esses fenômenos, esses barulhos que a gente ouve pelos lares ou bem próximo a gente, se dá o nome de pneumatofonia. Sobre os efeitos notoriamente inteligentes, são capazes de atestar a intervenção dos espíritos.
Quanto aos demais ruídos, sons, barulhos, é muito provável que sejam oriundos de causa fortuita. Então aqui a doutrina espírita nos ensina que a gente tem que ter o discernimento, que nem todo barulho vai ser pneumatofonia ou vai ser um fenômeno mediúnico. Existem várias causas que às vezes podem fazer um barulho suspeito, estranho e nem sempre será pneumatofonia. A pneumatofonia vai ser decorrente de algo inteligente, alguém que chamou nosso nome, algum barulho que tem um intuito por trás, nunca um barulho qualquer. A pneumatofonia algumas vezes pode ser uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo do médium, mas outras vezes pode ser uma voz interna, externa, clara, distinta como de um encarnado. Então, às vezes pode ser aquela voz que a gente escuta nitidamente somente a gente dentro da nossa cabeça ou fora da cabeça. Então, alguma vez tu já ouviu alguém lhe chamar pelo nome e quando foi atender não tinha ninguém? Estavam lá, que lhe chamou, isso acontece muito. Então, isso acontece muito da gente escutar alguém chamar o nosso nome, né? Geralmente são espíritos afins, amigos que vêm nos visitar e acabam nos chamando, mas como a gente não tem evidência para ver que o espírito está ali, a gente só consegue captar esse tipo de comunicação, que é um dos fenômenos mediúnicos, uma das formas de comunicação, que é a pneumatofonia. Então, não se confundam com a mediunidade de audição ou psicofonia. Nós não estamos falando dos tipos de mediunidade. Hoje ainda estamos tratando dos tipos de comunicação. Então, quando o espírito tenta se comunicar soltando no ar ou uma voz mais interna na nossa cabeça, esse tipo de comunicação se chama a pneumatofonia. E quando é escrita direta, sem intervenção da mão do médium ou de uma caneta, é a pneumatografia ou a famosa escrita direta. Então, irmãos, ficamos por aqui com o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que acompanhem os próximos capítulos para dar continuidade a esse estudo. Até mais!